Bem, pessoal, muitas vezes eu recebo pergunta aqui no consultório e aqui também na internet de pessoas que dizem: Júlia, eu tenho uma tontura há muito tempo e ninguém descobre o que é. O que pode ser? Vamos lá, só para vocês entenderem a complexidade que é a tontura, os fatores que o médico vai analisar e porque às vezes a gente não consegue identificar em exame nenhum esse tipo de tontura. O que acontece? Né? Tontura é um sintoma e um sinal que é até difícil de você, paciente, descrever o que você está sentindo. Alguns colocam a cabeça vazia, como tudo estivesse rodando, como se eu fosse desequilibrar. E várias doenças podem se manifestar com tontura. Isso vai desde uma hipoglicemia, de uma pressão baixa, né, até um transtorno de ansiedade, depressão também cursa com tontura. Então são muitas doenças. E no meu dia a dia como neurocirurgião, tumores, cisto aracnoide, hidrocefalia também pode dar tontura. Perceba que eu estou falando desde doenças muito graves, como tumores cerebrais, a doenças que, de um modo geral, não vai levar o paciente à morte, mas que são comuns, como a ansiedade. E o que acontece? Normalmente, a trajetória do paciente que tem uma tontura, ele passa por várias investigações. Vão ter investigações otorrinolaringológicas, que vai ver a parte do ouvido. Inclusive, essa é uma das melhores para você começar, porque mais comumente o paciente tem problemas no ouvido que levam à tontura. Então é quase um pontapé inicial do paciente. Ah, Júlio, eu posso ir para o clínico geral? Pode. Posso ir no neuro? Pode. Como a tontura é uma queixa comum, a gente médico está acostumado a lidar com tontura de várias especialidades. E a gente vai fazer essa investigação. A investigação normalmente vai incluir exames de imagem. A ressonância, os melhores exames para a gente ver a parte do cérebro. Então, muitos pacientes vão passar por uma ressonância para a gente ver. Alguns vão passar por tomografia, é um exame um pouco mais barato, mais rápido de fazer, então muitos passam. Muitos pacientes vão passar pela parte otorrinolaringológica, audiometria. Tem muito teste funcional, você vê essa parte do labirinto que a gente pede também para fazer, né? E a avaliação clínica geral, que vai incluir parte metabólica, pressão arterial, parte cardíaca. Por quê? Se o coração não bombeia sangue direito, seu cérebro não recebe, você pode sentir tontura. Então perceba que tontura é uma doença que muitas vezes é multifatorial. E às vezes o paciente passa por toda essa trajetória e não consegue identificar a causa. E aí o que eu ensino com os pacientes? Tem que ter um acompanhamento. Porque a gente médico vai fazer uma série de testes, uma série de exames, às vezes de tratamento terapêutico, mas também diagnóstico. Então tem paciente que tem um componente de ansiedade, você trata a ansiedade e a tontura melhora. Às vezes não vai embora completo, mas melhora. Depressão também é comum, você trata a depressão e o paciente melhora. Então perceba que a maioria das vezes você vai ter que ter esse acompanhamento para o médico avaliar. Tem o paciente que eu peço tilt test, então tem a parte cardíaca desregulada, né? Tem paciente que encontra a causa metabólica, o hipotireoidismo que está dando a tontura dele, e muitas vezes o paciente tem problemas na coluna cervical, no crânio, cisto aracnoide, que também pode dar tontura. O importante é o seguinte: acompanhe seu médico. Se ele fez toda a investigação, não encontrou a causa, muitas causas de tontura não aparecem no exame. Com a história clínica que o médico vai fechar o diagnóstico e te tratar, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.